Unesp, segunda fase, 2026, estamos na prova de física e agora é do rapaz na barbearia. Uma pessoa está em uma barbearia sentada em uma cadeira fixa no solo horizontal, de frente para um espelho plano pendurado em uma parede vertical. Um raio de luz R emitido pelo ponto P do avental que cobre o corpo dessa pessoa incide no espelho e, após sofrer reflexão, atinge o olho da pessoa, que está a uma distância D do espelho, conforme a figura. Uma distância D, temos essa altura em relação ao ponto P, depois a altura em relação ao solo e essa distância do ponto P até o espelho. Qual é a distância em metros entre as imagens dos olhos da pessoa e o solo? Qual a distância em metros entre a imagem do ponto P e o espelho? Imagem do ponto P e o espelho. Gente, essa questão, a resposta já está no desenho, sabe? Se você tivesse que formular, né, a resolução, creio eu que bastaria indicar que essa distância entre imagens dos olhos da pessoa e o solo, você no máximo colocaria, né, imagem dos olhos da pessoa e o solo igual ao somatório do olho até o solo. Professor, mas eu estou olhando para o objeto na imagem. Sim, meu caro, mas isso daqui vai formar exatamente igual do outro lado. A altura não vai se deformar. Nós não estamos trabalhando com uma lente convergente, divergente ou coisa do tipo, ou espelhos convexos e côncavos. Portanto, a imagem é exatamente a mesma em relação ao objeto. E essa altura vai ser a mesma, 1,2 metros, que é a altura aqui especificada, 0,7 mais 0,5. O mesmo acontece com o ponto P. A imagem do ponto P, a imagem do ponto P e o espelho. Essa imagem, gente, do ponto P ao espelho, é a mesma do objeto P ao espelho e da imagem P ao espelho. É a mesma 0,3. Agora, pode ser que alguns fiquem incomodados. Então, vamos lá, né? Como seria o desenho desse negócio? Eu vou tomar minha reguinha aqui como referência, ó. Tá dando mais ou menos uns 3,7, vai. Aí, se a gente pegar aqui 3,7, eu teria que fazer, então, aqui uma certa altura até o rapazote aqui, né? Vamos traçar uma reta que seja o mais paralelo possível aqui, porque eu consigo desenhar legal o rapazinho aqui, né? Então, o olho do cara tá aqui, ok? O olhinho dele. Aí eu não vou desenhar o cara, né? Você imagina que desenho merda vai ficar, né? Mas aí você teria que fazer o narizinho dele aqui, tal, fecha aqui, faz uma cabecinha, né? Faz o cabelito dele aqui assim, puff, faz uma orelhinha. Aí você vai e mete o joelho do cara aqui, né? Tá sentadinho aqui. Pronto. Fiz um desenho mal menos, hein? Aí vamos supor que ele tá com a mãozinha assim, né? Na perninha. Misericórdia, tá muito torto. Vamos lá, vamos desenhar o ponto P agora, gente. Daqui tem mais ou menos 1,2 centímetros de distância. Aí a gente vai 1,2 aqui, né? E faz esse pontilhado até o ponto P. A altura, como eu havia mencionado, então, gente, ela é exatamente igual à altura do objeto em relação ao solo. A imagem e a altura têm o mesmo tamanho, então aqui é 1,2 metros. Com relação à distância, então, aqui, sendo ela 0,3, aqui também tem que ser o mesmo 0,3, gente. Não precisa mudar nada. É isso aqui. Beleza? Bom, item B. Sabendo que a distância entre a imagem do ponto P conjugada pelo espelho e os olhos da pessoa sentada nessa cadeira é de 1,3 metros, calcule o valor de Dzinho em metros. Ponto P, vou chamar de pelinha para falar que é a imagem. Então veja só, eu tenho aqui um feixe de luz que veio da reflexão. Esse feixe de luz está
diretamente relacionado com este ponto imagem, que é o ponto P. Essa distância, ela se vale de 1,3 metros. Seria interessante para nós desenharmos aqui um triângulo retângulo. Não sei se todos já perceberam, deve ter ficado óbvio já. Mas nós teríamos este desenho aqui, ó, que você poderia trazer para a resolução, se você quisesse. Mas não era uma obrigação. Essa distância do ponto P ao ponto dos olhos vale 0,5. Essa distância 0,303, correto? Mas veja só, descendo uma paralela até o solo, vamos fazer aqui esse desenho aqui, assim, ó. Puf. Nota-se que este pedacinho aqui, ó, seria D menos 0,3, ok? D menos 0,3. Eu tenho Dzinho aqui e 0,3 aqui, certo? Então, total D mais 0,3. Ok? Aquela segmentação toda foi para provar isso aqui, meus caros, e aqui é 1,3. Ora, bolas, feito isso, pite nele. 1,3 ao quadrado é igual a meio ao quadrado, mais Dzinho mais 0,3 ao quadrado. 1,3 dá 1,3 ao quadrado, 1,69. 0,25. E aqui deixa quieto, hein, fio? Não vai me fazer ao quadrado isso aqui não, viu? Tira meio do cara lá, 0,25, perdão. Você vai ter 1,44, olha que belezinha. E sai de uma raiz quadrada isso aqui, cara. Então, 1,2 é igual a Dzinho mais 0,3. Tira 3 o Dzinho dá 0,9 metros. Essa é a distância, então, do nosso rapaz até o espelho, beleza? Bem tranquila a questão, gente. Ela só precisava de uma atenção no texto para diferenciar a imagem e objeto e não fazer cagadinhas no meio do caminho.